Portaria virtual ou portaria remota? Qual que é o termo correto para esse tipo de serviço, né? Bom, antes da gente entrar na definição do termo correto, da definição da palavra, do dicionário, né, a gente tem que se perguntar primeiro o que eu estou buscando para o meu condomínio ou para a minha empresa, né? E aí entender dentro desse serviço o que eu estou buscando. Não se ater às vezes a termos, porque tem gente que usa um termo, tem gente que usa um outro, mas a gente tem que identificar o que está por trás daquela nomenclatura, qual o serviço que está vindo, né? Por exemplo, a gente tem vários tipos de portaria. Uma delas é que quando chega um visitante no local, né, ele toca o interfone e a central sempre atende todas as chamadas, identifica aquela pessoa, entra em contato com o morador diz se ela está liberada ou não para entrar no condomínio, a central abre a porta para ela entrar no condomínio, registra a entrada, acompanha pelas câmeras, né? Então esse é um tipo de serviço, né? Esse tipo de serviço ele tem o nome de virtual ou remoto. Vamos pensar o seguinte, se eu quiser chamar ele de virtual, por que eu poderia chamar ele de virtual? Porque eu estou atendendo uma portaria utilizando o ambiente virtual, ou seja, eu estou utilizando a internet para atender a portaria. Eu posso estar atendendo 100% das chamadas? Posso, mas eu estou usando o ambiente virtual. E o que o Pribera, no dicionário, ele diz sobre a palavra virtual, né? Que é feito pelos meios eletrônicos. Então eu posso ter um atendimento de portaria 100%, né? Que a central sempre vai atender e chamar ele de virtual. Por quê? Porque eu estou fazendo isso pelos meios eletrônicos, né? Conceitualmente falando, pelo nome, pela nomenclatura do dicionário, eu posso chamar de virtual. Ou eu posso chamar de remota. Por que remota? Porque eu estou atendendo a portaria de um local distante. Então, veja que tem muitas pessoas na internet que querem definir se tem que ser chamado de um jeito, tem que ser chamado de outro. Pelo dicionário, a gente tem brecha para as duas situações, né? É uma tecnologia que veio depois das palavras, então é até difícil a gente definir, né? A tecnologia faz isso com a gente fica na dúvida de como é que eu defino ou não isso, né? Mas o mais importante, eu repito, é a gente entender o que está por trás daquele serviço, né? Então, o fornecedor te ofereceu portaria virtual, portaria remota, pergunta para ele, a central vai atender todas as chamadas? Vocês vão monitorar as imagens do local em tempo integral ou não? Os moradores vão atender de forma compartilhada essa portaria ou não? Né? Esse é o mais importante, porque olhando pelo dicionário, pelas definições, a gente pode ter os dois tipos de nomenclaturas para o mesmo tipo de serviço. Ainda que outras pessoas discordem, mas pela definição da palavra, é esse o entendimento que a gente tem. Tá bom? Então, o recado é esse. Procurar saber o que está por trás do serviço e não se ater só aos nomes. Obrigado, voltem mais no canal para mais vídeos sobre segurança. Um abraço.